Bem-vindo mais uma vez ao canal. Nós mudamos aqui o nome, agora já tinha antes, no começo, né? Quem te representa, Brasil. Vamos estar aqui com algo que está acontecendo no mundo afora, né? Sobre a direita, como a direita está avançando no mundo afora. Vamos trazer aqui primeiro uma reportagem do Estadão, onde vai fazer como que a direita tem avançado no mundo afora e a esquerda está apavorada. Vamos estar aqui no... Primeiro vendo essa reportagem do Estadão, depois vamos estar no Brasil Paralelo. A percepção de que a Europa estava dando uma guinada mais para a direita se confirmou nas eleições para o Parlamento Europeu. Segundo projeções do próprio Parlamento Europeu, o grande vencedor foi o Partido Popular Europeu, que cresceu, ficou com 185 cadeiras. E ele lidera uma coligação heterogênea de centro com grupos socialistas, democratas e ambientalistas. O Partido Verde encolheu para 52 cadeiras e abriu espaço para o aumento da extrema-direita, que conseguiu, então, 131 cadeiras. O resultado caiu como uma bomba em alguns países do continente, como a França, Alemanha, Áustria e Espanha. O partido de extrema-direita, Reunião Nacional, teve uma expressiva... Tudo para ele que a gente é contra aborto, contra identidade de gênero, contra essas siglas aí que aparecem cada dia maior, ele que não sei o quê. E nós somos conservadores, então... mundo afora as pessoas estão se unindo, estão se levantando e vendo que não são de acordo com essas pautas lá, que eles tanto almejam de defender bandido, de liberar bandido, e a direita tem crescido muito em todo o mundo, principalmente na Europa também. A votação na França e obteve o dobro dos votos da Aliança Liberal lançada pelo presidente Emmanuel Macron. Emmanuel Macron disse que não poderia agir como se nada tivesse acontecido e afirmou ainda que o avanço de grupos nacionalistas não é bom para a França nem para a União Europeia. A gente vive uma pandemia tecnológica que para muitas pessoas é... Diante do resultado que você acabou de ouvir, foi o presidente francês, Emmanuel Macron, dissolvendo o parlamento do país e convocando eleições legislativas antecipadas no dia 30 de junho. Em um forte discurso, Macron disse que o avanço da extrema-direita é o empobrecimento dos franceses e o emborrecimento do país. Vale lembrar que a França é um país presidencialista, ou seja, não há um primeiro-ministro. Portanto, as intenções do RN, que é o partido de extrema-direita na França, em assumir o poder, só será possível em 2027, quando ocorrerá a eleição majoritária. É igual ao Brasil, nós estamos esperando a eleição, agora nós estamos só escutando eles falar. Mas em 2026 nós vamos dar o brado de vitória, nós vamos mudar. Em 2027 vai ser outra história. No país. Mas ele poderia ter de compartilhar o poder com outro espectro político, uma coabitação que ocorreu apenas 2 vezes entre conservadores e socialistas desde 1958. Estamos prontos para estar no poder se o povo francês nos apoiar nas eleições legislativas adiante. Estamos prontos para virar o país de ponta cabeça, para defender os interesses do povo francês, acabar com a imigração em massa, para fazer o poder de compra dos franceses uma prioridade, prontos para reindustrializar o país. Estamos prontos para revirar o país, para trazer a França de volta à vida. Essa que você acabou de ouvir é Marine Le Pen, líder do Reunião Nacional e que se fortalece para ser a nova presidente da França em 2027. Na Alemanha, a maior economia da União Europeia, o Partido Social Democrata do primeiro-ministro Olaf Scholz obteve o pior resultado de sua história e ficou em 3º lugar, atrás da direita e da extrema-direita. Aliança Conservadora, CDU. A direita que ele fala é tipo um PSDB no país, aquele que não fede nem cheira, e a extrema-direita somos nós, que somos
a favor do livre comércio, somos a favor da família, somos a favor dos princípios cristãos. Nós que somos da extrema-direita. CSU ficou em primeiro lugar, seguido do partido de extrema-direita AfD. A legenda foi acusada de compartilhar ideias neonazistas. No início deste ano, o eurodeputado Maximilian Krah disse que nem todos os integrantes da SS nazista eram criminosos. A ultradireita está ficando cada vez mais forte na Alemanha. E o Serviço de Inteligência Interna alemão alerta que o partido AfD está se tornando mais e mais radical. Com políticas anti-refugiados, anti-LGBTQ e anti-governo, o partido Alternativa... Viu aí? Por que nós somos extrema-direita? E é por isso que eles falam que eles... parte de ideia neonazista, que nós somos contra esses princípios que não são cristãos, que eles querem acabar com a família e nós somos a favor da família. Para a Alemanha nunca teve tão bem nas pesquisas de intenção de voto. A AfD acusa seus opositores, no caso os partidos que estão no governo, de terem traído a Alemanha. A Alemanha é o país com o maior número de eurodeputados, com 96, seguido pela França, com 81, a Itália, com 76 e a Espanha, com 61. Estão contra os extremos. Together with others, we will build a bastion against the extremes from the left and from the right. We will stop them. This is for sure. Apesar do avanço da extrema-direita, os resultados provisórios divulgados pelo Parlamento Europeu sugerem que a soma da direita mais moderada, dos social-democratas e dos centristas liberais continuará sendo majoritária. Mas o que isso pode impactar para o Brasil? A União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, ficando atrás somente da China. Se políticas protecionistas ganharem força com o avanço da ultradireita, as exportações brasileiras e os investimentos europeus no Brasil podem ser prejudicados. Afinal, quanto ao avanço da extrema-direita em países importantes da União Europeia é preocupante para o mundo? Qual é o principal recado que as eleições europeias trazem para as lideranças do bloco? Sobre estes temas, vamos conversar com Roberto Ibel, professor de Relações Internacionais da ESPM. Olá, professor, seja bem-vindo por aqui. Olá, Emanuel, sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Professor, o que chama a atenção desse resultado, vou colocar como prévio, mas já quase definitivo, é o impacto desse resultado para a política doméstica de alguns países do bloco. Nesse caso, começar te perguntando especificamente sobre isso, é a França que sai mais desestabilizada desse processo eleitoral? Certamente, Manuel. Acho que a grande surpresa, né, não pelo resultado da gente ter um avanço dos partidos de extrema-direita, ou também chamados de partidos ultra-radicais, mas pela resposta que o próprio presidente Emmanuel Macron deu, né, neste momento, de diluir, né, dissolver o parlamento francês e convocar eleições já para agora o final do mês, praticamente daqui 2 semanas e meia, 3 semanas, a gente vai ter o primeiro turno, numa tentativa que eu vejo muito arriscada de tentar ter uma resposta da população, né, que vota na centro-esquerda, na centro-direita, a fim de conter um avanço da extrema-direita, mas eu acho que é uma medida muito arriscada. Então, acho que isso é o que mais surpreende nesse momento, a resposta muito rápida, né? Porque Macron poderia ter esperado, por exemplo, as próximas eleições legislativas. O negócio dele, assim, é centro-esquerda e extrema-direita. Os radicais são ele, mas nós que somos extrema. Em tempos normais, daqui 2, 3 anos, e ver como é que o cenário andaria. Eu estive recentemente, cerca de 1 semana atrás, em Paris e também em Estrasburgo, no próprio Parlamento Europeu, e percebi muito claro isso, um certo descontentamento da população francesa, das camadas mais diferentes possíveis, né, entre acadêmicos, intelectuais. Agora nós ouvimos aqui, agora nós vamos ao Brasil Paralelo, onde eles também vão debater o mesmo assunto. O fim da esquerda na União Europeia. Vou fazer um comentário pelo seguinte, esse discurso eu não tinha visto ainda, ele como vê agora.
Esse discurso é o discurso do fracasso. Porque a arrogância está embutida nesse discurso. Eu faço isso pelo bem da Europa, pela integração europeia, pela racionalidade dos senhores que estão me ouvindo. O povo já se manifestou. É isso aí. Ele se coloca como defensor da democracia. E quem no Brasil se coloca como defensor da democracia? Pegar o caso da França. A França está quebrada. Quebrada. Não fosse a União Europeia, os subsídios agrícolas europeus e o auxílio alemão, a França não tem mais como pagar a própria conta. O Estado Social francês é impagável. Os grupos privilegiados, o Jean Truc trouxe o número certo, 44% do orçamento europeu, independente dos nacionais, em torno de 100 bilhões de euros, 40 e poucos vai para subsídio agrícola. Quem se beneficia? O primeiro país que se beneficia? Os franceses. E quem? Você acha que é o produtor de queijo Roquefort? São 400 grupos agrícolas franceses. Então, esse modelo não tem como se sustentar. Aí tem a questão da imigração. Você vê, toda essa ideia de França, Grande Nation, plural, isso é um discurso falso. Que os franceses sempre expuseram, se desgastaram nesse discurso, a população não aguenta mais. A Marine Le Pen, que é filha do Le Pen, que esse sim tinha um discurso, pode-se denominar como radical, xenófobo, esse sim você pode dizer que era extrema-direita. Ela não é mais. Se fosse, não teria a votação que está tendo. Ela entendeu que tem uma insatisfação resultante de um modelo de desenvolvimento muito francês, aliás, que a gente copia muito, hein? Eu sempre já disse isso aqui. O Brasil é o primeiro país do mundo que é um país americano, com características americanas, com agricultura americana, com consumo americano, com comportamento americano, mas que faz de francês. Então é a mesma coisa. Isso vem de lá. Esse modelo francês de visão e essa arrogância desse discurso, eu arrisco dizer, ele convocou as eleições porque ele não tem alternativa. É um jogo de xadrez. Ou ele convoca agora e vê se salva uma parte da sua base, ou ele perde e não ganha mais. Porque o que o Jean Truc falou também estava certo. Ele está fazendo um cálculo que já que vou perder mesmo, eu ponho eles agora no poder e lá na frente tento recuperar. Pode ser, mas eu acho que ele sentiu o golpe. E esse discurso aí é a derrota. Ele vai ter uma coabitação, provavelmente não vai ser a Le Pen que vai assumir, vai ser o Bardella, né? O Bardelat, né? Que é o secretário, mais jovem, né? Porque ela vai ser presidente, ela vai querer ser presidente, provavelmente. Mas eu acho muito interessante esse aspecto, como ele interpretou e como ele se pronunciou. Para mim é um pouco o que o Luiz estava falando, essa colocando como um iluminado ali, né? Essa arrogância. É para o bem da Europa. Quem é que diz que esses partidos de direita são contra a integração europeia? Não são. A Meloni não é. A AfD não é. Muito menos o popular espanhol não é. Mesmo a direita mais agressiva holandesa não é. Eles são contra o que eles chamam de déficit democrático. A distância das decisões autocráticas, quase, ou distantes do cidadão, o desrespeito ao princípio da subsidiariedade, que eles chamam, que é as decisões devem ser tomadas na melhor instância que elas puderem ser tomadas, que é um princípio basilar da União Europeia, de preferência localmente. Não é o que se manifesta nem no Parlamento Europeu, que está distante das pessoas. É como no Brasil. No Brasil nós temos aí 12 bilhões que foram dados, 16 bilhões para artista, meus irmãos. Isso é inacreditável, isso é arrogância demais. Eu sou um que não concordo com isso. Ele consultou os brasileiros para saber se os brasileiros concordam em dar dinheiro para artista vagabundo, que come e bebe do nosso dinheiro, fica aí tirando onda de intelectual na televisão, defender a classe menos favorecida, o preto. Aí eles botam o preto, o pobre e o favelado. Defende nada, defende o bolso deles. Esses partidos, eles são nacionais nesse sentido. A AfD tem uma facção dentro dela que prega contra o euro, mas não prega contra a Europa. Eu também não acho que está certo, não estou dando minha opinião aqui. Eu acho que o euro está consolidado, não tem como voltar. Embora os ingleses tenham justamente
sempre visto com olhos distantes a questão do euro, né? Mas os alemães hoje, uma boa parte, falam, nós estamos pagando essa conta, inclusive a francesa. Então, é isso que os partidos de direita estão falando. Ninguém está promovendo o nacionalismo, divisão da Europa, separação. Virou um espantalho. Então ele fez menção a isso, pelo bem das próximas gerações. Não é disso que se trata. Vai perder. Ô Luiz, queria que você comentasse também da questão da Inglaterra, né? Que eu estava conversando aqui antes. É engraçado a gente ver isso na Europa, em toda a Europa continental, esse movimento para a direita, que não está chocando ninguém, né? Eu acho que a gente já estava... Acho que do ponto de vista de ver a direita vencer e ver que os valores de família, pátria, de você ter idoneidade, honestidade, justiça, estão na sociedade, não nos sistemas, né? Então, e ver isso... Porque o sistema é corrupto. Lograr sucesso através desses partidos, eu acho que dá um sopro de esperança aqui para a Europa, né? Porque estava aí caindo aí numa sistematização da humanidade, o que é péssimo, né? É o mais longe possível da ordem natural, é o que estava se criando na Europa. Então, eu acho que a humanidade deu um coice aí, falou, ó, basta um pouquinho aí dessa utopia, vamos dar uma refrescada aqui no pensamento. Agora... É isso aí, meu irmão. Curta, comenta, compartilha, né? Se você quiser continuar vendo esse debate lá, vai no Brasil Paralelo, se inscreva lá no canal, vai no Estadão, se inscreva onde você achar melhor. Aqui nós damos a nossa opinião sobre os debates, sobre o que acontece aí no mundo, né? Não entendemos muito, mas damos a nossa opinião. É direito de cada um dar a sua opinião. Você que dá a sua opinião, deixa seu comentário aí, né? Também não vem com o esquerdismo de apoiar bandido aqui não, porque, né, nós vamos apagar seu comentário, porque aqui nós não estamos com tempo de ficar com mimimi daqueles que querem apoiar bandido. Quer apoiar bandido? Pega, leva para sua casa, vai cuidar, né? Curta, comenta, compartilhe e deixa o seu like. Fui! No caso da Inglaterra, o que está acontecendo